segunda lei de Ohm fala isso aqui, ó. R é igual a ρ vezes L dividido por A. Onde esse ρ aqui é a resistividade, resistência e resistividade são diferentes, tá? O L é o comprimento e A é a área. Bom, essa segunda lei de Ohm aqui, qual que é a ideia dela? É você saber como o material e a forma geométrica do corpo influencia na resistência elétrica. Então, por exemplo, olha, esse ρ aqui, ó, ele indica para nós do que o material é feito. O ouro vai ser um valor, se for prata vai ser outro valor, se for cobre vai ser outro valor, se for alumínio vai ser outro valor. É uma constante que depende do material que está sendo usado ali. L é comprimento mesmo, em metros. E o A é área, ou bitola, né? Alguns literaturas chamam de bitola. Então, o que muda basicamente aqui, desses cálculos aqui, de um condutor para outro, é só a forma geométrica, por assim dizer. Porque a área aqui, né, a forma de se calcular a área é diferente. Porém, isso é uma conta muito simples de se fazer. Se o condutor que eu estiver usando for quadrado, eu quero fazer uma corrente elétrica passar por uma barra. O comprimento vai ser essa extensão aqui, e a área vai ser essa parte achurada aqui, ó. Então, para eu calcular essa área ali, aqui vai ser lado vezes lado. Vamos chamar aqui de A minúsculo. Ali vai ser A vezes A. Se eu quiser, por exemplo, olha, fazer a corrente elétrica passar por um condutor cilíndrico, então o meu comprimento continua sendo esse L aqui, minha área é essa área aqui. Vocês lembram como é calcular a área de um círculo, gente? De uma circunferência? I vezes L ao quadrado. E por último aqui, só de exemplo, né, só para provocar o raciocínio aí, e se eu quisesse fazer a minha corrente elétrica passar por um corpo triangular, então, o meu comprimento vai continuar sendo essa parte aqui e a minha área vai ser aqui, né? Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A resistividade aqui, ela é dada e se eu precisar realmente calcular aqui, vai ser a área dependendo do formato do material, beleza? Primeiro, né? Resistividade é diferente de resistência. Resistividade depende do material que o corpo é feito. Então, por exemplo, olha, o alumínio tem a resistividade 0,02857, o cobre 0,0172, chumbo 0,204 e assim vai. Resistividade depende apenas do material. Resistência depende da tensão aplicada e da corrente. Então, resistividade seria uma característica estática do material e resistência seria uma característica dinâmica, né? Porque você precisa que esse corpo esteja dentro de um circuito para você determinar a resistência elétrica. Resistividade não. Resistividade só precisa saber do material que ele é feito, tá bom? Então, resistividade é uma característica intrínseca do material. Então, na primeira lei de Ohm, a resistência aqui, né, da primeira lei de Ohm, é característica dinâmica, ou seja, tem um circuito funcionando com corrente elétrica, tensão e tudo mais. A segunda lei de Ohm é uma característica estática, você não precisa que o seu circuito esteja funcionando. Você só precisa do material que é feito daquele componente. Você determina a resistência a partir da resistividade, tá bom? É isso que essa equação aqui, ó, fornece pra gente, beleza? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Bom, então o exemplo é o seguinte, ó, eu tenho um condutor de cobre cilíndrico, possui 10 metros de comprimento e diâmetro de 2 centímetros. Qual é a resistência elétrica deste condutor? Ó, então eu tenho um condutor de cobre cilíndrico, né? Esse condutor possui 10 metros de comprimento e um diâmetro de 2 centímetros. E queria perguntar, qual é a resistência elétrica desse condutor? Perceba que se tivesse um circuito montado, né, com tensão, corrente e tal, eu aplicaria aquela equação da primeira lei de Ohm. Faria lá um V sobre I, alguma coisa assim, e encontraria a resistência direta. Só que aqui, o que me foi passado são as características geométricas e de material, né, do condutor. Então, para isso, eu preciso aplicar a segunda lei de Ohm para saber o valor dessa resistência. Então, a segunda lei de Ohm fala o quê? Que a resistência ela é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. É sempre bom, quando for resolver algum circuito, escrever os dados aqui separados. Então, eu tenho meu comprimento L, que é de 10 metros. Eu tenho aqui o meu diâmetro D, 2 centímetros. Beleza, então vamos aqui, ó. Resistividade, olhando para a tabelinha aqui em cima, resistividade do cobre é 0,0172 ohm milímetro quadrado por metro, a unidade, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 0,0172 ohm milímetro quadrado por metro. Será que eu preciso fazer alguma conversão de unidade? O resultado R que eu quero é dado em qual unidade? Então, eu quero que esse R aqui, o resultado seja em ohms. Então, eu tenho que trabalhar com as unidades aqui dentro da equação, de forma que sobre apenas um ohm. Ó, resistividade, a unidade é ohm milímetro quadrado por metro. Então, eu tenho que colocar minha área em uma unidade específica e tenho que colocar o comprimento também numa unidade específica. Quais são essas unidades? Deixa eu escrever com números genéricos aqui, que vai ficar fácil de vocês enxergarem. Olha só, resistência ali é igual a ρ. Então, eu vou colocar um X aqui, só para imaginar que aqui é um bom número com a unidade. Ohm milímetro quadrado por metro. X ohm milímetro quadrado por metro.
Vou multiplicar isso aqui por L em metro, Y metro. E vou dividir isso por algum Z, que é a área, em milímetro quadrado. Existe um motivo de eu ter colocado comprimento em metro e a área em milímetro quadrado. Por quê? Porque se eu observar a unidade de resistividade, aqui está sendo dado por milímetro quadrado por metro, tá vendo? Esse milímetro quadrado aqui vai cortar com esse milímetro quadrado. Esse metro aqui, olha, corta com esse metro. O que sobra? X vezes Y dividido por D, e a unidade é 1, que é exatamente a que a gente está atrás. Então, o que a gente conclui com isso aqui? Que eu precise que a minha área A esteja em milímetros quadrados e eu preciso que o meu comprimento esteja em metro. Se isso aqui for verdade, eu vou cortar da forma que eu mostrei aqui embaixo e vai sobrar apenas 1. Então, para facilitar, olha, o comprimento é 10 metros, né? Então não precisa mexer. O diâmetro é 2 centímetros. Quantos milímetros tem em 2 centímetros? 20. 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, 2 centímetros, 20 milímetros. Então, se eu for converter esse diâmetro aqui, eu já posso converter ele como 20 milímetros. Converti. Resistividade eu não preciso mexer. O que eu tenho é um condutor com essa cara aqui, ó. Condutor cilíndrico. O comprimento dele aqui, ó, que é 10 metros. E o diâmetro, 20 milímetros. Então, eu preciso encontrar a área sendo πr quadrado, ou então eu posso substituir o r aqui por d. O r por d sobre 2, né? Então, fica π vezes d sobre 2 ao quadrado. Melhorando essa equação, fica π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar π vezes diâmetro, que é 20 ao quadrado, dividido por 4. 15,7 milímetros quadrados. Bom, então já tem tudo que eu preciso para jogar na equação, né? Beleza? Feito isso aqui, a gente agora joga tudo na equação da lei de Ohm. Então, R vai ser igual a 0,0172 Ohm milímetro quadrado por metro, que é o valor da resistitividade, vezes o comprimento, 10 metros, dividido pela área, que a gente acabou de calcular, ó, 15,7 milímetros quadrados. Milímetro quadrado corta com milímetro quadrado, metro corta com metro. O que sobra é 0,172 dividido por 15,7. 0,010955 ohms. Eu vou então transformar isso aqui em miliohm. Então vai ser 10,955 miliohm. Essa resistência é muito baixa ou muito alta? O que vocês acham? É muito baixa na realidade, né? E tem que ser baixa mesmo, porque aqui a gente está falando de um condutor de cobre. Não faz sentido nenhum que esse condutor tenha uma resistência alta, senão você vai ter perda no carro, certo? Então, a intenção é essa.